Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 59. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo em um ano com apenas 15 minutos por dia. Se você ainda não segue o Mulheres com Fé .oficial, faça isso hoje mesmo e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e fazer os seus comentários, compartilhar, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Hoje eu vou ler para vocês números dos capítulos 11 ao 13, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar na Tua presença. Obrigada pela oportunidade de ouvir Tua voz através da Tua palavra. Espírito Santo, nos revele a vontade do Pai. Nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão. Que ao ler a Tua palavra hoje, Senhor, possamos ver algo novo sobre Você como nunca vimos antes. Que possamos, Pai, Te conhecer mais, Te amar mais e amar mais as pessoas que o Senhor coloca em nossos caminhos. Direcione os nossos passos, guia a nossa vida em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Números capítulo 11. O fogo da ira do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tomaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e moía no moinho manual e socava-o num pilão. Depois o cozinhavam o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi porque não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob o juramento dos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. A missão dada a 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz.
e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade, Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. O Senhor envia codornizes. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e a fez cair por todo o acampamento, à altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções um raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então, elas a estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham dominado pela guia. De Quibrote a Ratavá, o povo partiu para Hazerote e lá ficou. Números capítulo 12. Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou a Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse: ouçam minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu contra eles, e eles os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tolamente cometemos. Não permite que ela fique com um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura.
O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela será trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias, fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Pará. Números capítulo 13, a missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; e da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Guiel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sesai, Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa dos cachos de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. O relatório da expedição. Então, eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a ele e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nelas vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Amém. Muitas informações boas. Aqui no capítulo 11, nós somos transportados para um cenário desafiador, onde a fé
e a paciência do povo são testados ao máximo. O povo está na direção da terra prometida, mas eles começam a reclamar pela falta de variedade na alimentação e começam a reclamar e a desejar os luxos do Egito. Então Deus fica muito irado e concede carne em abundância, mas não sem consequências. Foi engraçado que em um dos versículos ele fala, eles comeram até pelo nariz. Enfim, no capítulo 12, Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, começam a falar mal de Moisés, né? A criticá-lo, criticar a liderança dele, questionar a autoridade, a criticar na escolha da esposa, que era uma mulher etíope. E nós vimos nesse capítulo as dinâmicas de poder, de inveja, de preconceito dentro da própria família, que pode surgir nos líderes também e nas famílias, né? Mas nesse capítulo 12 nos leva a refletir como que nós lidamos com os conflitos. E no capítulo 13, né, um capítulo lindo, um grupo de exploradores é enviado para uma missão super especial. E neste capítulo é um ponto crucial na narrativa de Êxodo e da travessia do povo de Israel em direção à terra prometida. Deus então ordena que Moisés envie 12 homens para explorar a terra de Canaã, 12 homens das tribos de Israel, né? As terras que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então a missão era avaliar a terra, avaliar a fertilidade, as riquezas, os habitantes. E a maioria dos que foram relataram desafios, relataram obstáculos que encontravam, mas apenas Josué e Caleb mantiveram a sua fé inabalável nas promessas de Deus. Então este capítulo nos convida a refletir como que nós enfrentamos as incertezas da vida e as oportunidades que surgem nas incertezas e como que a gente mantém a fé mesmo diante das adversidades. E temos muito mais lições, mas só umas reflexões sobre o que nós lemos para deixar registrado em nossos corações, mas que Deus continue falando ao seu coração. E eu te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau!